Ô, vida difícil, viu? Vocês acreditam que estão querendo me pagar 3 dracmas por uma semana de trabalho? Ah, francamente, viu? O correto seria, né, pelo menos um ciclo e 2 dracmas, né? Até que por um ciclo e uma dracma eu até aceitaria, né? Mas ainda não seria justo. Mas enfim. Ah, você não tá entendendo do que eu tô falando? Nada? Não? Ah, então fique aí comigo, porque hoje nós vamos falar sobre moneda, dinheiro, money que é good e nós não have na Bíblia. Olá, misterioso! Olá, misteriosa! Sejam bem-vindos ao Mistério 66, o canal cheio de calor, misericórdia. Mas eu vou ficar até o fim desse vídeo, eu vou continuar com externo aqui, porque externo dá um vislumbre de dinheiro, né? É esquisito, eu conheço um monte de cara de terno aí que vive, né, pedindo dinheiro, né? Mas não vamos entrar nessa treta agora não, tá bom? Enfim, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre a série de pesos e medidas na Bíblia, onde a gente vai estar falando aí, né, hoje sobre moedas, né, alguns valores, né, ou melhor, alguns currencies, né, que nós encontramos na Bíblia, né, alguns nomes esquisitos lá para as moedas. Então a gente vai tentar encontrar uma base para isso, para quando você estiver lendo ali na Bíblia, você não ficar confuso, não ficar perdido com esses termos, tá bom? Então, ó, se você já gostou dos 2 primeiros vídeos, já deixa o like nesse que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas se você não viu nenhum dos outros, então assiste esse daqui, tá? Pode continuar aí nele, tá bom? E depois você deixa o seu like se você gostou e vai lá assistir os outros 2 vídeos da série, tá bom? São 2 vídeos onde nós já falamos sobre peso, tá? E também sobre medidas de capacidade, litros, tá bom? Que a gente tem lá dentro da Bíblia, beleza? Então vai lá, dá um confere, vê o que você acha, tá bom? E hoje a gente vai estar falando sobre moeda, tá? E na semana que vem sai o nosso último vídeo, que é falando sobre as medidas lá de comprimento que a gente vê dentro da Bíblia, né? Mas aí que tá, fica até o final. Porque no começo eu falei um negócio aí de salário, né? Ficou esquisito. E eu só vou dar o resultado dessa conta no final. O lance de dinheiro na Bíblia é sempre polêmico, só que ele faz parte, porque ele também faz parte da nossa vida. Só que para a gente poder entender o cálculo, entender o que é a moeda, tá? Vamos pensar que assim, toda moeda precisa de uma base para poder calcular ela. E elas têm uma unidade ali de medição. Então, por exemplo, a gente consegue comparar o real com o dólar. E todo mundo sabe que o dólar tem muito mais força que o real. E por que a gente sabe disso? Porque a gente precisa aí de mais de 5 reais para poder ter $1. Então, $1 é muito mais forte do que R$1, entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar encontrar uma base para a gente ver lá os valores, por exemplo, de uma dracma, entender o que aquilo ali significa na Bíblia, tá bom? E para a gente achar essa base, a gente vai olhar como um dia de salário. Porque basicamente essa era a unidade de medida, era assim que era comparado. Então o que a gente vai fazer é basicamente ver o nome das moedas que a gente tem na Bíblia e tentar entender o que mensagem que elas estão trazendo, tá? Qual que é o significado daquilo. A unidade padrão, tá? Base dessas moedas, vocês vão ver que vai ser um dia de trabalho, tá? E é como se fosse um salário mínimo, tá? Então é um dia de trabalho braçal. E, infelizmente, trabalho braçal, desde antigamente, é mal remunerado. Então é essa remuneração que a gente vai considerar para o cálculo das nossas moedas, tá? Mas para a gente entrar nesse detalhe, a gente tem que fazer uma coisa. A gente tem que encontrar qual que é o valor desse dia de trabalho braçal, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai para nossa telinha, tá bom? Para a gente mostrar aqui uma regra de 3. Então, pessoal, para a gente poder conseguir achar o valor das moedas, a gente vai usar como base o salário mínimo no Brasil em 2021, tá? Que é de R$1.100. Só que esse salário mínimo, ele é para 30 dias trabalhados, tá bom? Ele não pergunta se teve feriado, se a pessoa não trabalhou no domingo, não. Então, ele olha todos os dias. Como as moedas consideravam apenas o dia trabalhado,
E lembrando que eles não trabalhavam nos domingos, porque era um dia do Senhor, então a gente precisa achar o salário mínimo para 26 dias. Lembrando que eles não pagavam, então, esses 4 dias. Então, para a gente achar o valor do salário mínimo para 26 dias, a gente vai ter que usar uma regra de 3. Vocês lembram da regra de 3? Ah, se vocês não lembram, a gente vai fazer junto. Como que funciona a regra de 3? A gente tem 30 dias. 30 dias dá R$1.100. E nós queremos o quê? 26 dias. Que vai dar um salário de quanto? X. A gente não sabe ainda, né? E o que a regra de 3 fala? Que a gente tem que fazer uma multiplicação aqui, cruzada, ó. Então vai dar 30 vezes x, 30x, que vai ser igual a 26 dias, né? 26 vezes 1.100, tá bom? A gente fez a conta aqui, dá 30x igual 28.600, beleza? Só que a gente ainda não achou o x aqui da questão, que é o salário dos 26 dias. Como que a gente faz? Se esse cara aqui está multiplicando, se eu jogar ele para cá, ele vem dividindo. Então eu vou separar esse 30 aqui, ó. Vou jogar ele para o outro lado, para achar o valor do x. Então o x, ele vai ficar com 28.600 dividido por 30. Dividir por 30, eu tenho o x de 953,33 Ou seja, o salário mínimo para 26 dias é igual a R$ 953,33. Mas a gente precisa achar o dia. Então, 953,33 é para 26 dias. Então, é só dividir esse valor por 26. Então, o valor do dia está trabalhado considerando o salário mínimo e é o valor que a gente vai usar como base, é de R$ 36,67. E aí, pegou? Viu como é importante a matemática no nosso dia a dia? Regra de 3 a gente pode usar para um monte de coisa, tá bom? Não só para fazer prova da escola, da faculdade, tá bom? A gente usa na vida de verdade. E aí, viram só a regrinha de 3? Gente, matemática é importante para tudo, até para poder estudar a Bíblia. Imagina para nossa vida. Então, ó, o ano tá só começando, tá? 2021, em nome de Jesus, vai ser um ano muito melhor do que 2020, tá? E você pode buscar ter um ano melhor fazendo sabe o quê? Estudando, investindo. Se você tem, inclusive, algumas dúvidas sobre, putz, como que eu posso ter um 2021 melhor? Financeiramente mesmo, tá? Siga esse canal, Dicas de Valor. Um brother nosso lá, o cara é muito bom, tá? Ele tem um conteúdo excelente, é um canal que tem crescido bem, porque ele tem se proposto, tá? A entregar informações aí sobre investimentos, dicas de negócio, dicas mesmo de mudança de vida, tá? Para você poder crescer e se desenvolver, tá? Então vou deixar aí na descrição, tá? Para você. Também tem um outro canal que é o O Educação. Esse canal também é fera. É um canal que tem crescido bastante e que também se propõe a estar falando sobre novos negócios, dicas de investimento, tá? Você que de repente mora numa cidade pequena, lá você vai achar informação, tá bom? Então vou deixar aí na descrição o link para esses dois canais para você conferir e parar de desculpa de que nada vai te ajudar, tá bom? A de repente melhorar a sua situação financeira. Vai, se você sair do seu lugar e se mexer. E nós vamos falar sobre as nossas duas primeiras moedas, sim, dracma e denário. E por que nós estamos falando das duas juntas, tá bom? O dracma é uma moeda grega. O denário é uma moeda romana. Só que o ponto em comum das duas é que as duas consideram a mesma base, qual que é? Um dia de trabalho braçal. Pois é, então qual que é o valor das duas? As duas valem R$ 36,67 e as duas serão a base das nossas próximas moedas, tá bom? E com isso nós chegamos no AC. O AC é uma moeda romana, então a base dele é o denário. Um AC vale 1,16 avos, então eu preciso de 16 ACs para ter um denário. Então, se nós pegarmos o 36,67 e dividir por 16, nós chegamos ao valor de 2,29.
Então nós podemos pensar que isso é aproximadamente meia hora de trabalho. Considerando que um dia de trabalho, tal, a jornada tenha 8 horas, tá bom? Então dá mais ou menos isso, tá? Meia hora de trabalho. Quadrante. O quadrante ele vale 1/4 do AC, tá? Então preciso de 4 quadrantes para ter um AC. E como a base dele é o AC, logo é uma moeda romana. E se um AC vale 2,29, tá? E o que seria ali 30 minutos de trabalho, tá? Um quadrante seriam 7 minutos e meio de trabalho, o que dá um valor de 57 centavos. Lepto, essa é a menor moeda, tá, de valor, é uma moeda romana, apesar dos gregos também terem uma moeda que chama lepton, e inclusive o lepton tem o mesmo valor do lepto. Tá? Essa moeda nada mais é do que meio quadrante, tá? Então, se ela é meio quadrante, nós estamos falando de uma moeda de 3 minutos e 45 segundos de trabalho. Logo, um lepto vale 29 centavos e o lepton também vale 29 centavos. Darico, agora a gente chegou nos valores grandões, os parrudos, tá? O darico era uma moeda persa. E olha só que interessante e diferente, porque o darico ele valia por 2 dias de trabalho. Então, um darico vale 73,33 centavos. Então, assim, se naquela época você trabalhasse um dia só e recebesse um darico, você pode se considerar acima ali da média, tá? Quase uma classe média ali do povo ali do tempo da Bíblia. Ciclo de prata. Essa era uma moeda dos judeus, tá? E ela equivalia a 4 dias de trabalho. Essa moeda tinha um valorzinho interessante de R$ 146,66. Se você recebesse uma dessa, tá? Por um dia só de trabalho, você seria um classe média alta. Ia estar tinindo. De dracma. Gente, se um dracma vale um dia de trabalho, de dracma vale 2 dias de trabalho. É isso aí. Então, um de dracma vale 73,33. Estáter e tetradracma. Essa moeda, como o dracma ou de dracma, também é uma moeda grega, tá? E ela vale nada mais, nada menos do que 4 dias de trabalho. Então, olha só como que os gregos são ligeiros, né? Porque se é tetra? Tetra! É tetra! É 4, né? Então fica mais fácil, né? Para poder deduzir o valor, né? Essa moeda vale 146,66, que é o mesmo valor lá do ciclo de prata. Libra de prata ou mina. Essa é uma moeda parruda, tá? Bem forte mesmo, tá bom? Ela tem nada mais, nada menos do que 100 dracmas. E essa era uma moeda grega, tá? Então, se nós pegarmos, tá bom? O valor de 100 dias de trabalho, tá? Que no caso cada dia é 36,67, multiplicando por 100, nós chegamos ao valor de 3.666,67 centavos, tá? Então era uma moeda bem parruda. E o interessante dessa moeda é que ela também era uma referência para o peso da prata, tá? Então uma libra de prata ou mina, né? Ela representava 360 gramas de prata. Talento! E agora nós chegamos à nossa campeã. Só para você saber, originalmente essa era uma medida de peso usada pelos hebreus. Ela era a maior medida, tá? Para os metais assim mais nobres. E já no tempo, tá? Do Novo Testamento, nós já temos uma moeda com esse valor. E ela passou a ser utilizada justamente para poder representar grandes quantias de dinheiro. Estamos falando aqui de 60 libras de prata, né? Ou 60 minas. Ou de 6.000 dracmas, tá? Ou seja, 6.000 dias de trabalho. Com isso, essa moedinha, um talento, vale nada mais do que 220 mil reais. Poxa, esse daí ia ser um salarinho bom, hein? E aí, já entendeu lá o lance que eu falei no começo do vídeo? Então, lá no começo, eu falei que eles estavam querendo me pagar 3 dracmas, né? Olha que tristeza, 3 dracmas para poder trabalhar 6 dias. Mas aí, gente, não tá certo, né? Por favor, né? 6 dias de trabalho, tá? O valor seria de 110 reais. Para a gente chegar nesse valor de 110 reais, nós precisaríamos de um ciclo
mais 2 dracmas, porque o ciclo são 4 dias de trabalho e a dracma 2 dias de trabalho. E eu falei que esse é o justo, tá? Mas como os tempos estão difíceis, a gente pode fazer até um acordo de um ciclo, né? 4 dias de trabalho, mais uma dracma de 1 dia de trabalho, né? E aí esse o 6º dia ia trabalhar de graça. Só porque os tempos estão difíceis. Mas mesmo assim, é um valor baixinho, né, gente? E aí com isso, pelos 6 dias, né, eu receberia R$220, né? E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Esse é o terceiro vídeo da série Pesos e Medidas, tá bom? Compartilha ele aí com seus amigos, tá bom? Não deixa de curtir ele e fica de olho no canal, porque vai sair o 4º vídeo para poder fechar essa série, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.